Olá, caros delirianos, e sejam bem-vindos a mais uma edição da Voz de Delírio. Gostaria de informá-los que nossa gloriosa cidade está localizada dentro do percurso de uma onda de calor. Ela pode chegar a qualquer momento, visto que nosso departamento de meteorologia sofre um processo proveniente de professores de linguística da universidade pública para alguns de delírio. Os professores alegam que a semântica da denominação meteorologia não é nem um pouco compatível com a etimologia da mesma. Isso porque meteorologia soa mais como o estudo de meteoros. Devido ao processo estar em aberto, todos os meteorologistas estão proibidos de exercer sua devida profissão no dado momento. Isso resulta na impossibilidade de prevermos quando a onda de calor chegará. Ela pode chegar a qualquer momento. Esteja preparado. Se iluda de que é possível estar preparado, pois todos sabemos que, na verdade, não é. Às vezes, somos obrigados a lidar com a devastação e o caos. Dedicar-se a tirar qualquer tipo de interpretação ou significado do apocalipse é uma perda de tempo. Nestes momentos de contemplação e indagação sobre os fatos da vida, opte pela procrastinação. Volte para aquele joguinho viciante de celular e deixe o fim do mundo para o acaso. Deixe o significado de hoje e de amanhã para os olhos da coruja, que surge e espreita sempre que você adormece. E agora vamos acompanhar a partida de golfe de mão, que está ocorrendo neste exato momento entre os delirianos e um grupo de seres misteriosos e indescritíveis, que tomou parte de metade da quadra. Boa jogada. Olha só, que incrível. Sim. Mais uma bela jogada. Seria um ponto? Aquilo foi um ponto? Eles marcaram um ponto? Bom. Fim do primeiro conceito, aparentemente. Me locomovi pelo centro da cidade nesta manhã, em busca de coletar depoimentos relacionados à expectativa da onda de calor que se aproxima de Delirium. Diversos cidadãos pareciam desinformados e devo admitir que, no decorrer de uma quadra, vários transeuntes pareciam estar absortos em alguma espécie de manifestação cósmica. Em determinado momento, todos, e reforço, todos, olharam em direção à praça central, para cima, como se observassem o quarto andar de um prédio. A multidão ficou imobilizada, olhando fixamente para o ponto. Comecei a questionar minha própria sanidade. Se todos pareciam loucos, talvez eu fosse o desequilibrado. Mas no final, tudo ficou claro. Quero dizer, literalmente claro, como se os meus olhos fossem explodir,
tamanha radiação que foi expelida de sabe-se lá onde. Todos os reflexos de vidros e carros brilharam intensamente, e então, bem à minha frente, como se reproduzido de uma espécie de holograma, apareceu a mensagem que deu uma resposta a todo esse acontecimento sem sentido. Parma Drogas. Sim, meus amigos e caros ouvintes, a Parma Drogas está nas ruas com sua nova campanha publicitária. Parma Drogas, excelência em medicamentos desde o primeiro sinal de fraqueza humana. Foi fascinante. Um exemplo do tipo de iniciativa que precisamos mais aqui em nossa cidade. E digo isso como um consumidor e fã, sem absolutamente qualquer tipo de vínculo afetivo ou comercial com os donos. Acabo de receber a informação de que um acidente envolvendo um carro ocorreu hoje cedo, próximo à Pedra da Reflexão Constante. Segundo informações fornecidas pelo Instituto Médico e Legal, houve somente uma vítima na colisão do carro com o muro. Ele é um jovem de 30 anos que, apesar da violência da batida, sofreu apenas ferimentos leves e passa bem. O médico que está cuidando da situação informou que o mais grave, no entanto, foi o dano causado ao nome da vítima. O jovem, que antes se chamava Ricardo Prates, teve seu nome desfigurado no impacto e agora se chama Rivardos Prantz. A família do rapaz diz ter procurado incessantemente por Rivardos, mas foi incapaz de encontrá-lo nos hospitais, até que foi informada do acidente e de um novo nome. Um professor de letras da UPPAD, a Universidade Pública para alguns de delírio, já foi designado para iniciar o tratamento com os caracteres do nome de Rivardos. O muro atingido pelo carro se encontra em estado catatônico e os médicos não têm previsão de quando ele voltará a andar. Em muitas de nossas notícias, temos o costume de informar que cientistas têm investigado e tirado conclusões sobre os mais estranhos fatos. Bom, acontece que decidimos ir atrás desses tais cientistas. Na universidade, nos disseram que ali não havia nenhum tipo de cientista. Na verdade, eles desconheciam a palavra como um todo. No sindicato dos cientistas, não encontramos uma única alma viva. Estranhamente, eles também não compreendiam o que era um cientista. No bar, bebemos uma cerveja e, como podem imaginar, sem cientistas. Sem muitas opções, eu e Russo Minnesota decidimos dar um tempo e visitar o tal parque, ignorando os avisos para não se aproximar do local. Para nosso espanto, ao chegar lá, encontramos absolutamente todos os cientistas de delírio. Eles estavam alguns sentados e alguns em pé, todos olhando para as plantas, perplexos. Um cheiro forte e estranhamente verde cercava o lugar. Ao nos aproximarmos do local, senti também uma leve tontura e uma vontade enorme de olhar para a grama. Meus instintos gritaram mais alto. Quase que em um reflexo, pulei para longe da grama, recuperando fôlego enquanto observava todos aqueles homens e mulheres, cercados de folhas, flores e arbustos. Russo, na sua enorme sabedoria, foi capaz de me informar que o que sentimos era a obra dos naturalistas. Isso mesmo. Como vocês sabem, os naturalistas têm maquinado diversos atos terroristas pela cidade, buscando controlar o povo e dominar a todos. Eu mesmo, não muito tempo atrás, fui vítima de um saco de perguntas. Talvez a forma mais baixa de terrorismo mental naturalista. Para que nada semelhante aconteça com você, Russo Minnesota redigiu um guia rápido para identificar e ficar longe de possíveis aparatos naturalistas.
Os cientistas seguem observando as plantas no parque. Nenhuma autoridade teve a coragem suficiente para desativar as armadilhas gramíneas que cobrem aquele maldito lugar. Opa. Cíntia, Cíntia, por favor, peça para que Heitor traga um pano com Observe, um produto para Parmadrogas, para que eu possa limpar a bagunça que acabou de acontecer aqui. Parece que a onda de calor acaba de passar pela cidade. Você não sentiu um sopro de ar rente à sua orelha? Foi ela, a onda de calor. Ela quebrou a minha xícara, por exemplo. Tamanho, aquecimento e velocidade com que se moveu. Não esqueça de observar o que ela trouxe para sua casa, ou até mesmo quem a onda trouxe. Certifique-se disso apenas, e tudo ficará bem. E a recente crise no sistema de abastecimento de água de Delirium parece ter sido solucionada. O governador, em nota enviada à imprensa, afirmou que diversos projetos foram analisados, mas a decisão foi unânime na escolha da solução que pareceu, em suas próprias palavras, mais fácil. Ideias vieram de toda parte: captação de água das chuvas e um acordo com as nuvens cumulonimbus, recentemente liberadas do isolamento. O aumento da capacidade de armazenamento no reservatório local e até mesmo um novo e revolucionário invento da Parmadrogas, a água em pó. Muitos disseram que a ideia da água em pó era apenas uma brincadeira, uma piada, mas os cientistas da Parmadrogas conseguiram. Muito bem, Parmadrogas, sempre aumentando a validade de nossas vidas. Mas nem mesmo a inovação sem limite das indústrias Parma foi a solução escolhida pelo governador. Para ele, a única alternativa viável para acabar com a crise hídrica é acabar com o consumo de água. Isso mesmo. Sendo assim, a partir de hoje, a água está proibida. Cidadãos que possuírem água em estoque poderão utilizá-la até o final do mês. A medida não foi recebida com alegria e populares começaram a se juntar no centro da cidade, a fim de reclamar a volta da água. Particularmente, acho isso um absurdo. Quem decidiu que eles são populares? Eu nunca havia ouvido falar dessas pessoas antes. O que elas fizeram para ser tão populares? No colégio, por exemplo, eu era uma pessoa popular. Mas isso não significa que utilizo esse título por aí. Na minha opinião, são todos desconhecidos viciados em água, que deveriam ser expulsos de nossa cidade. E agora, mais um pouco de jornalismo imparcial. Denúncias de corrupção, assassinatos encomendados, compra de votos, manipulação de resultados e uso de guarda-chuvas são apenas alguns dos assuntos polêmicos que cercam nossa cidade. Diversas investigações buscam encontrar e entregar os responsáveis à justiça, mas esse é um processo longo e complexo. Em nota enviada à imprensa, o governador afirmou que a maioria dos crimes ocorridos em Delirium já haviam sido solucionados. Mas a verdade por trás dos fatos se mostrou muito perigosa para ouvidos do grande público. E por isso que, a partir de hoje, a verdade será trocada por novas edições do programa Big Brother Delirium, que serão disponibilizadas em todos os canais, em todas as TVs da cidade. Confinados em uma casa e com a recente proibição da água, é possível que a coisa toda se torne um show de horrores,
com os participantes lutando pela sobrevivência. Não muito diferente do normal. E encerramos mais um A Voz de Delirium. Obrigado por ter ficado conosco em mais uma sessão de jornalismo investigativo e informativo. No próximo programa, iremos trazer as principais notícias sobre os hábitos mundanos de celebridades que são realmente populares. Muito obrigado e lembre-se, quando o grande pássaro vier, aceite a imensidão do acaso em sua vida. A Voz de Delirium, a verdade sobre a água, foi escrito, produzido e editado por André Monsev e Lucas Kircher. Palmito Antares é interpretado por Lucas Kircher, a trilha sonora é de André Monsev. Acesse www.avozdedelirium.com para conhecer todos os nossos episódios. Está gostando da série? Quer dar seu feedback e enviar críticas, elogios, sugestões ou apenas bater um papo? Fale com a gente pelo Twitter em @avozdedelirium, no Facebook em /avozdedelirium ou envie um e-mail para escrevaparadelirum@gmail.com. Estamos curiosos para saber o que você tem a dizer também. Se você ainda não assinou o nosso feed, o link dele está na descrição. E não deixe de indicar o podcast para amigos. Um ato de nobreza tão grande quanto esse, certamente seria visto com bons olhos pelo grande pássaro. Obrigado por ouvir e pelo apoio. E não perca o nosso próximo episódio, porque ele está... Enfim, não perca. Tudo que posso dizer. Até lá!